Olá, teatrante! Estamos no módulo 3 do Teatro na Sala de Aula. Avaliação. Essa é a aula 4. Avaliação de como foi a experiência no teatro na sala de aula. Bom, nessa aula vamos conhecer a utilização da técnica de relato, ou seja, averiguando como foi a experiência do teatro na sala de aula. Então, no método Novakoski, utilizamos a avaliação de participação para verificar a caminhada do aluno durante a jornada do teatro na sala de aula. Como assim? Bom, dedicamos a aula seguinte, então terminou lá, todas as atividades, já teve o júri simulado, enfim. Aí vamos fazer a análise da estratégia, demonstrando que se os alunos aprenderam alguma coisa, como foi a experiência? Eu vou perguntar isso a ele. De que forma? Bom, eu posso pedir por meio de um relato escrito. Então, em folha separada, eu reúno eles, terminou lá o júri simulado, se der tempo na mesma aula, se não na outra aula, na outra semana, e peço que escrevam nessa folha separada. Como foi a experiência? Como foi a experiência é o título, e aí, para ajudar, eu deixo alguns tópicos. Vou colocando os tópicos e vocês têm que escrever em forma de texto. Cada parágrafo é um tópico. Então, aí você ajuda eles a responder. Porque se eu deixo meio solto, eles escrevem gostei e entregam a folha. Então, eu deixo uns tópicos ali para ajudar. Por exemplo, eu coloco um tópico lá. Como ela foi elaborar o texto, roteiro ou perguntas. Então, ele vai escrever. Foi difícil porque eu não sabia e tal. Tá. Como foram os ensaios? Foi legal, foi divertido, a gente saiu lá no pátio, ensaiou 3 vezes. Ele descreveu o ensaio. Qual parte mais gostou? Aí eu deixo ele à vontade. Ele vai dizer, gostei muito dessa parte, não. Como foi a apresentação? A apresentação foi interessante, né? Inesquecível. Deixa ele escrever o que achou. E aí, o que sugere para melhorar? Sempre é interessante porque você pode melhorar lá numa outra prática. Eles dão sugestões muito boas. E a última, que é a minha sugestão, você pode também criar seus próprios tópicos. Que frase resumiria essa experiência? Então, depois você vai ler e vai ver como eles assimilaram a experiência. É bem interessante. Escrevendo em tópicos ajuda o aluno a refletir sobre a sua jornada. Então, eu posso também, se eu não quero que eles entreguem uma folha, fazer um relato oral. Então, eu coloco eles em círculo, uso dos mesmos tópicos, só que eu vou perguntando e vou anotando algumas coisas. Importante que eles percebam que eu anoto, porque aí eu estou demonstrando interesse. Então, eu vou organizar tudo isso, incentivar todos a falar pelo menos uma vez nessa dinâmica. Então, veja se todo mundo já falou alguma coisa, eu já vou anotando, eu vou me organizando ali para que todos participem. Eu também posso, que eu gosto muito dessa parte, é que se eu não quero fazer um relato escrito, não quero fazer um relato oral, porque eu já usei dessa estratégia outras vezes, eu posso pedir um desenho. Incentivar a turma a desenhar a cena que mais achou incrível do seu processo. Eles desenharem. Desenharem é uma ótima atividade cognitiva para desafiar o cérebro. Usem. E depois eles podem, embaixo do desenho, colocar uma legenda, né? Incentiva a criatividade deles. Depois eu crio um mural e coloco os trabalhos valorizando essa jornada. Então, eu faço um mural lá naquele canto, coloco os trabalhos, né? Todos mesmo os que ainda são com cara de rascunho, que nem todo mundo desenha bem, né? E para esse modelo, cabe ao professor teatrante anotar na sua planilha a participação de cada um, escrevendo, né? Seja ele que escreveu, ou desenhou, ou falou, não sei. Você vai anotando, que essa é a atividade de como foi a experiência. É aquela última, né? Faz parte do método Novakoski valorizar a voz e a opinião de cada aluno, sempre averiguando as dificuldades e procurando ajudar. Bom, a palavra-chave é fé. No processo do teatro na sala de aula, vamos procurar acreditar no processo, acreditar no aluno e acreditar em nós mesmos. Mas como avaliar? Na próxima aula, nós vamos ter a aula prática. E aí, sem deixar vocês esquecerem que precisamos adaptar tudo que vocês têm visto até agora nessa jornada, conforme a realidade aí na sua escola. Teatre-se!